exposição da palavra do Senhor na linguagem deles. Senhor, nós queremos abençoar cada um desses pequeninos, pedir que o Espírito Santo, Pai, possa ministrar profundamente em seus coraçãozinhos, Senhor, para que a palavra do Senhor, Pai, ela possa, Senhor, fazer guarida em seus corações e que eles possam, Senhor, serem abençoados pela Tua palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Som. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém? Estão animados? Nós estamos rumo ao Pentecostes, falando sobre o Espírito Santo e essa força poderosa, esse poder que habita dentro de mim e de você. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Todos? A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, está dando trem aqui, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Mas por que a gente não vive na plenitude do Espírito? Pergunta é, né? Porque falta só a gente virar a chavezinha. Amém? É igual uma torneira. A água está lá no cano. Mas se você não abrir a torneira, não sai. Não é verdade? Na nossa vida é a mesma coisa. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas nós precisamos deixar Ele fluir, deixar Ele agir. E nós devemos, então, fazer a nossa parte. Deus fez a dele, nós precisamos fazer a nossa. E hoje nós vamos aprender alguma coisa sobre o fruto do Espírito Santo, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo, os frutos que tem que dar. Eu quero ler o texto aqui, João capítulo 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, primeira coisa, ter Jesus, amém? Sem Jesus, o fruto não sai. Então, primeira coisa, Jesus tem que estar no nosso coração, nossa vida. Quando nós, então, estamos cheios, né, nos entregamos a Jesus, nos rendemos a Ele, a palavra dele diz que nós vamos dar fruto, muito fruto. E esse fruto, então, vai glorificar o Pai. Ainda em João 16, agora 13, 14, diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo vai revelar para nós a sua vontade, a vontade de Deus para nós, para mim e para você. Quando ele vier aqui, Jesus estava falando quando o Espírito Santo não tinha vindo, no Pentecostes, né? Logo depois Jesus foi assunto aos céus, e o Espírito Santo então veio, né, ali no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, sobre a vida dos discípulos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para falar, nos guiar, nos dirigir, nos abençoar. Então esse fruto aí que damos permanecendo na videira, que é Jesus, ele é viabilizado pelo fruto do Espírito produzido em nós, ou conforme registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nós vamos ler. 5, 22. Abra lá, Gálatas, esse é o texto que nós vamos falar nessa noite. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. O que mais? Alegria. O que mais? Paz. Paciência. Está ali, não está? Próximo. Está lá para frente. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito. Amém? E quando fala do fruto, está falando no singular. Engraçado que tem vários, né? Tem 9 ali.
São 9 manifestações, podemos chamar assim, mas o fruto é singular. É como se fosse uma tangerina, não é? É um fruto, uma tangerina, mas quando você abre ela, tem vários gomos dentro. E esse gomo do Espírito Santo é cada um, né? O amor, a paz, a alegria, são os gomos, mas o fruto é o mesmo. Está tudo no mesmo pacote, podemos dizer, no mesmo lugar, na mesma manifestação. São virtudes, né, de um mesmo fruto. Amém? São os frutos de um mesmo fruto. Então, alguns benefícios. Quais são os benefícios de então conhecermos o fruto do Espírito Santo? E como nós podemos evidenciá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma forma plena, de uma forma abundante? 3 coisas. Primeiro, a necessidade do fruto do Espírito Santo. Primeiro, você precisa viver pelo Espírito para vencer os seus desejos carnais. Então, que diz aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Veja aí. Mas, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Primeira coisa que nós precisamos fazer é viver no Espírito. Amém? Viver no Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Então, essa decisão é nossa. Amém? O Espírito está aí, mas você precisa viver nele e não satisfazer o seu desejo. Então, a carne, ela não melhora nunca. Ok? Nossa carne não melhora nunca. Ah, mas pastor, me converti. Converteu, mas a carne não melhora. Essa natureza pecaminosa aí, não tem jeito. Nós não temos jeito. A nossa carne vai ser mudada quando nós tivermos um corpo glorificado. Enquanto habitarmos nesse corpo, nós somos carnais e ela não melhora nunca, né? Os seus desejos carnais sempre vão querer levar você para o seu passado, e você tem que lembrar, Deus, Ele tem poder para cancelar o seu passado, mas você precisa viver pelo Espírito para não voltar ao seu passado, amém? Nós precisamos viver pelo Espírito para não voltar ao nosso passado. Deus já cancelou o nosso passado, nós temos que saber isso. Nosso passado ficou para trás, tudo se fez novo, não é isso? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás, agora tudo se faz novo. Então, nosso passado foi cancelado, mas nós temos que escolher se nós vamos viver no nosso passado ou naquilo que Cristo conquistou para nós. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 13, no versículo até o 15, diz assim, ó: quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia, amém? E diz então, seu passado é história, já foi cancelado e já foi removido, amém? O que você era, o que você fazia, como você andava na sua vida de pecado, satisfazendo o desejo da carne, isso tem que ser passado na nossa vida, na história passada. Vocês podem até lembrar como é que você era, mas não pode ter alegria, porque aquilo te fez muito mal. Quando nós vemos um pecado, estamos debaixo, né, da escravidão do pecado, mas Jesus nos libertou, e o nosso pecado foi removido, foi cancelado, amém? Fala para o seu irmão, seu pecado foi cancelado, você não é mais aquele irmão, ou aquela irmã, aquela pessoa que era antes, isso foi tudo cancelado na cruz, né? Então está consumado, foi cancelado, totalmente pago. Você então não deve nada ao diabo e nem ao seu passado, amém? Você não deve nada ao diabo e nem ao seu passado. Então, quando o diabo vier lembrar do seu pecado, fala do futuro dele, tá bom? Meu passado foi perdoado em Cristo Jesus. O futuro do diabo é ir para o inferno. Ele está condenado eternamente. Então, lembra para ele, não viva no seu passado.
Primeira coisa, não satisfaça mais os desejos da sua carne. Segunda coisa que você tem que saber, você precisa ser guiado pelo Espírito para permanecer na liberdade de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó, você foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a julgo de escravidão, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluias, amém? Nós, então, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa dirigir a nossa vida e nós precisamos ser guiados por Ele. Então, na Bíblia nos diz que o Espírito Santo veio para revelar a verdade e é a verdade que nos liberta. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós estávamos nos nossos pecados, nós éramos escravos, nós não conseguíamos nos livrar dele. Nós queríamos sair fora, mas não conseguia. Então a Bíblia diz, Jesus diz que o pecado nos escraviza, mas nós não somos mais escravos, amém? Fala para o seu irmão, você não é mais escravo, você é livre, Jesus te libertou, ele está dizendo aí, ó, Jesus nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, hoje, se nós cometemos pecado, é porque nós queremos, não é porque nós somos escravos mais, mas agora nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. E terceira coisa, você precisa focar na trilha do Espírito Santo para continuar vivendo no Espírito. Nós precisamos focar naquilo que o Espírito Santo está falando conosco. 5:25 de Gálatas diz assim, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, amém? Se vivemos pelo Espírito, devemos também andar pelo Espírito. Então esse vocábulo aí, andemos, aqui é proveniente da palavra grega aí, stoker, que diz assim, marchar como ser sem perder o compasso, como se fosse numa fileira militar, né? Quando a gente aí marchava não dá para falar aqui, né? Porque eu já marchei aqui no desfile cívico, né? 7 de setembro, cada um anda de um jeito, né? Mas o soldado no exército, não, meu filho, lá tem que ser tudo juntinho, mesmo passo, ok? Então, direita, esquerda, bum, 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 vai embora, ok? Então o Espírito Santo, ele está nos querendo que nós nos enfileiremos com ele, ou seja, andamos no mesmo passo dele, cada momento, cada instante. Então, mas uma coisa faço, Filipenses 3, 13 e 14, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, amém? Então Deus é o nosso parceiro, é o seu parceiro, e nós, Ele nos enviou o Espírito Santo para produzir esse fruto nas nossas vidas, manifestando em mim, manifestando em você, e esse fruto, ele vai ajudar você a vencer na vida, e ser como Jesus, cada dia. Então é isso que nós precisamos saber, cada dia, o Espírito Santo vai estar nos guiando, nos mostrando, mas nós temos que querer, amém? Nós temos que focar no Espírito Santo, nós temos que desejar andar, não satisfazer mais o nosso desejo, mas o Espírito Santo na nossa vida e através de nós, é isso que Deus quer, amém? Ok? Então até aí, agora nós vamos ver, para que o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida, nós devemos praticar 9 princípios bíblicos, que são os 9 gomos do Espírito, os 9 princípios. Primeiro, seja uma pessoa mais amorosa. Fala para o seu irmão, seja uma pessoa mais amorosa. Em 1 Coríntios 13, 13, fala assim, o amor é a primeira virtude do Espírito Santo, mencionada em Gálatas 5, e também considerado o maior das três virtudes, como está em 1 Coríntios 13, 13, diz aí, assim permanecem agora esses 3, a fé,
a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? O maior de todas as virtudes é o amor. Eu preguei sobre isso no domingo retrasado. Então, parte da dificuldade para as pessoas vencerem os conflitos da carne é o conceito equivocado sobre amor. Não sabe o que é o amor. Essa palavra amor cantada nas canções, né, do nosso dia a dia, né? O amor é o amor, né? Então, o Cadu canta todo dia essa música para Cirleia. É o amor. Que amor é esse, né? Então, que amor é esse? Então, quando nós temos um conceito errado sobre amor, porque muitas vezes nós pensamos que o amor é uma emoção, é aquele friozinho que dá na barriga, né? Aquele calafrio na espinha, né? Um sentimento assim, nobre. Não é nada disso, né? Isso não é o amor que o fruto do Espírito toca na nossa vida. Esse verbo amar, no grego, ele tem 4 formas de se expressar. Então, a primeira delas é eros. Então, a gente pode dividir em 4, podemos dizer assim, 4 formas, quando se fala do amor, né? E nós vamos falar do amor que o Espírito Santo produz em nós. O primeiro, que é muito falado, eros, né? Vem a palavra erótica, que é uma expressão predominantemente física, amor físico, né? Então, as pessoas falam assim, casado, né? Vamos fazer amor? Então é físico, tá? Então, fazer amor é físico. E esse é o amor eros. Então, é um amor de paixão, amor sexual, amor entre o cônjuge, né? Entre os casados, que deve ser, né? Então, e esse amor é o amor eros. O segundo é filia, né? É uma das palavras mais nobres do grego secular para expressar o amor, traduzido comumente como afeição motiva, ou amizade, ou o amor fraternal. Então, de acordo aí com o filósofo grego Aristóteles, ele fala que o aluno de Platão, né, e professor de Alexandre o Grande, nem tudo é amor, mas somente o cativante, seja ele bom, agradável ou útil. E ele ainda acrescenta, né, que filéu é um amor baseado na vantagem mútua, filia é um amor baseado no prazer mútuo, e filia é o amor na admiração mútua. Então, filéu é esse amor. O outro tipo de amor é storge, a palavra grega storge, que define o amor no lar, o amor dos pais para com os filhos e vice-versa, o amor entre os irmãos, irmãs e parentes. Então é o storge, né? É o amor predominantemente familiar, é uma afeição natural. Mas o amor que a Bíblia fala aqui, o amor de Deus, é o amor ágape. Quando fala que Deus nos ama, nós vamos ler aí o texto, mas é o amor de Deus, é um amor incondicional, é um amor altruísta, é um amor sacrificial, é um amor abnegado. Então, é um amor de origem divina, ou seja, o amor de Deus. Então, um amor cuja essência é Deus, e procede de Deus e se manifesta no seu caráter mediante a obra do Espírito Santo. Então, esse é o amor genuinamente cristão. Quando fala que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, isso está falando de um amor não de sentimento, não um amor fraternal, mas um amor sacrificial, amor ágape, amém? Que entrega, mesmo não recebendo nada em troca, porque todos os outros amores precisam ser correspondidos, esse amor não precisa ser. Você não precisa receber amor para você dar amor. Você ama quem ama, né? Não é assim. Deus nos ama, independente se nós o amamos ou não. Ele continua nos amando. Amém? Porque Deus é amor. É a essência de Deus. Então é esse amor ágape que está falando aqui. É esse amor que é derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo gera esse amor no nosso coração. É aí onde que Jesus fala que a gente amar os que nos amam é fácil. Nós devemos amar
até os nossos inimigos. E esse amor, então, é dado sacrificialmente, é dado, né, de maneira altruísta, incondicional. Ama, não recebendo nada em troca, continua amando, amém? Então, você sabe que o fruto do Espírito Santo está em você, e quando você se torna uma pessoa amorosa, alguém que ama com o amor de Deus, aí você sabe que o Espírito Santo está em você, agindo em você dessa maneira. Então, quando você não ama dessa maneira, você perdeu a conexão. Nós estamos estudando sobre isso. Então, esse amor é muito mais do que um sentimento, um desejo, uma amizade, uma paixão ou fraternidade. O amor é uma questão não de sentimento, mas uma questão de escolha. Eu escolho amar, amém? Então, mesmo que a outra pessoa não mereça, eu continuo amando. Mesmo que eu não receba nada em troca, eu continuo amando. É uma escolha, não um sentimento. Aí você vai dizer assim, eu não amo mais. Ou seja, você escolheu não amar mais. Porque o amor, você pode decidir continuar amando como Deus ama. E esse amor vem do Espírito Santo. Então, como diz em Colossenses 3,14, acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Então, essa expressão aqui, revestir-se, indica que a decisão de se cobrir, de se vestir, de se acobertar de amor, é uma escolha, portanto, né, controlável, amém? Você pode controlar esse sentimento, é você que vai permitir que esse fruto esteja na sua vida. Você tem que revestir-se do amor. É como você, né, tá com calor aí, você tira a blusa, tá com frio, reveste, né, coloca novamente a blusa, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer, o amor é isso. Então, você escolhe amar, então você é confrontado naquilo e você escolhe continuar amando, porque esse amor não vem de você. Nós não conseguimos amar com esse amor. O homem, eu, você, não é natural nosso. É um fruto do Espírito, amém? É uma obra sobrenatural, espiritual. Por isso que nós temos que estar cheios, né, do Espírito Santo, andar com o Espírito Santo e também, né, estar conectado na videira, que a gente está aprendendo aí, né, no nosso curso de satisfação. Conectado. A seiva vem da videira e nós somos o ramo. Então, nós vamos dar o fruto, e o fruto é o amor. Então, precisamos estar conectados. É como uma mangueira, né? Ela está fechada ou ela está aberta. E uma torneira. Então, é nós que devemos estar conectados. Então, qual é a minha preocupação? É a sua. Estar conectado em Jesus. A partir daí, nós vamos amar. Esse amor não é uma coisa forçada. Amém? Então, ágape é a capacidade, o poder, a disposição e a determinação de amar a todos, inclusive as pessoas das quais nós não gostamos. Tem aquela pessoa que você não gosta? É normal a gente não gostar de todo mundo, tá bom? Você não pode, né? É natural a gente não gostar de uma pessoa ou de outra, né? Existem vários motivos você não gostar de uma pessoa. Às vezes ela é muito chata, às vezes é um purgante, sei lá o que ela é, né? Às vezes ela é sei lá o que, mas você não precisa gostar, agora você precisa amar, amém? Tem que amar, né? Às vezes é chato assim, igual nosso irmão, na brincadeira, né? A gente ama igual, continua amando, né? Então, amando, então a gente tem que amar, porque é um fruto do Espírito. Jesus jamais pediu para você ter um afeto caloroso por todos, mas Ele ordenou que você amasse a todas as pessoas. É um dever, tá bom? Faça a escolha certa, seja obediente, seja sábio e feliz, escolha amar. Fala para o seu irmão, escolha amar, viu? Isso. O amor é uma questão de comportamento também. É uma questão de escolha pessoal, mas também é uma questão de comportamento. Em 1 João 3,18 diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. É um comportamento. O amor é um princípio sobre o qual nós vivemos deliberadamente. Não tem a ver com a emoção, mas com a mente e com a vontade. Então é um comportamento. O Espírito vive em você para produzir o fruto do amor que vai se manifestar
na sua conduta diária, seu dia a dia. Você vai ver isso na sua vida, quando você abrir a torneira, quando estiver conectado em Jesus. O amor também é uma questão de compromisso. Compromisso. Lucas 10, 27, né? Nós lemos aqui no domingo retrasado. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, 1 Coríntios 14, 1 diz: sigam o caminho do amor. Amém? Sigam o caminho do amor. A palavra seguir aqui, no original, significa correr atrás, perseguir. Portanto, ser uma pessoa amorosa é um compromisso a ser desejado, almejado, buscado, perseguido. E isso exige disciplina. Amém? Exige disciplina. Nós precisamos treinar nosso músculo no amor. Ok? Não é assim? Você quer ficar fortão, não vai na academia, né? Não é? Vai lá, levanta peso, né? O John tá fortão assim, levantando peso. Então, se ele vai uma vez por mês, vai ficar fortão? Não é? Nós queremos correr, exige disciplina, tem que correr sempre, né? Sempre, porque senão a gente vai correr só um dia de prova, não chega nem na metade. Ou seja, exige disciplina. O amor é assim. Nós precisamos amar, decidir amar, revestir-se do amor de Deus no nosso coração. Então, você precisa experimentar o amor de Deus em você e através de você. Você jamais se decepcionará ou perderá as esperanças se você amar com o amor de Deus. Então, Deus derramou os nossos corações através do Espírito Santo. Romanos 5:5. Então, viva com uma atitude de amor em tudo que você pensar ou fizer. O melhor ainda está por vir. Nada, né, é superior ao amor. Você sempre vai sair ganhando. Amém? O diabo vai colocar no seu coração ódio. Continua amando. Não dê braço, né? Não deixe esse sentimento entrar no seu coração, porque o ódio destrói, né? Traz a morte, mas o amor traz a vida. Então, quando você foi desafiado a odiar, ame. Quando a pessoa te bater no rosto do lado, dê o outro lado. É isso que Jesus ensinou. Quando uma pessoa pedir para andar uma milha, ande duas. Quando ele te pedir emprestado uma roupa, dá duas. Ou seja, sempre faça mais, ame sempre. E você vai ver que no final, né, o amor sempre vai vencer o ódio. Então, viva essa atitude. Primeira coisa, então, né, já foi muita coisa para nós, não é? Já é um desafio enorme, para você, mas para mim, desafio enorme amar, né, sem parar, como Jesus nos amou, nós devemos amar sempre. Segundo fruto do Espírito que deve se manifestar na nossa vida, decida ser uma pessoa permanentemente feliz, alegre. Amém? Permanentemente feliz. Então, Filipenses 4:4 diz o quê? Fácil aí. Está aqui não? Está aí. O que diz? Olha para o seu irmão, vê se ele está alegre. Olha para o lado aí, olha. Está alegre? Está com aquela cara de burro assim. Tem que estar alegre. Por quê? Alegria é fruto do Espírito Santo. Amém? Alegria é fruto do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. Mas está caindo, né? Está passando prova, está difícil, está doendo. Ela está alegre. Por quê? Isso não depende de uma coisa natural nossa, é de Deus. Então, o Espírito Santo está pronto para produzir alegria permanente e genuína no nosso coração. Mas você precisa desejar, querer e aceitar. Regozijar-se é um mandamento bíblico. Diz, alegrem-se, é um mandamento, está mandando alegrar. Aí você está triste, alegre-se. Mas eu tenho razão para estar triste. Mas não, alegre-se. Porque Deus falou que você tem que se alegrar. Alegrar em qualquer circunstância, qualquer momento, nós temos que estar assim. Então, essa segunda manifestação aí do Espírito Santo, na nossa vida, esse fruto na nossa vida, Gálatas capítulo 5, é a alegria. Então, para que a sua forma verbal aqui, alegrar-se, ou como substantivo, isso ocorre 120 vezes no Novo Testamento. Então, proveniente de uma palavra grega, karha, que significa alegria. Então,
A felicidade é temporal, não é? Então, estando muito relacionada com o evento, aí a pessoa, por exemplo, é uma coisa momentânea, ganhou um carro novo, está alegre, né? Comprou um celular novo, iPhone 16, né? Meu Deus, aí você anda 5, né? Ganhou um correntão novo lá de prata, né? E tá alegre, né? Então, daqui a pouco, aquele celular fica velho, daqui a pouco aquele carro também não traz mais alegria, é uma coisa momentânea. Então, muitas vezes nós corremos atrás dessa alegria momentânea, só que como ela é momentânea, ela chega, daqui a pouco não é mais, né? Aí você tem que comprar outro carro, aí você tem que comprar outra correntinha mais nova, aí tem que comprar, né, outra moto, vai ter que comprar outro chinelo novo, aquela coisa, sempre vai ter que comprar coisa, faz dívida, fica, né, fazendo um monte de coisa para trazer aquela alegria, mas essa felicidade é permanente, não é isso que está falando aqui. A alegria é um fruto do Espírito Santo, é alguma coisa intensa, é alguma coisa profunda, transcendental, é independente da circunstância, ela é atemporal. Você sempre está alegre, independente da circunstância que você esteja enfrentando. Amém? É isso que Deus produz na nossa vida, mas você tem que desejar isso, você tem que buscar isso, você tem que, né, entender que o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Então, primeira coisa, reconheça que a alegria é fortaleza de Deus para a hora da provação. Romanos 5, 3-5 fala, não só isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos, nos regozijamos nas tribulações. É isso ali? Nas tribulações. Ué, está doido? Porque sabemos que a tribulação vai fazer o que na nossa vida? Perseverança. E a perseverança vai fazer o que na nossa vida? Vai nos dar um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai dar esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, primeira coisa que você tem que entender, que a alegria vai te fortalecer no momento de provação. Amém? Essa alegria que vem do Espírito Santo vai nos dar força nesse momento. Você vai estar passando por um momento difícil, mas você não fecha a cara, você não fica murmurando, você não fica, né, reclamando, você está alegre, né? Alegre, uma alegria que vem do Senhor, nos dá força para enfrentarmos momentos difíceis. Outra coisa, reconheça que a alegria da sua salvação é superior a qualquer milagre. É interessante quando os discípulos voltaram relatando a Jesus, né, que tinham expulsado demônios, tinha visto pessoas sendo curadas. Aí Jesus falou assim, contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Aleluias, amém? Não porque Deus faz alguma coisa através da nossa vida, nós estamos alegres, né? Aí você vem aqui, ora pelas pessoas são curadas, você vê pessoas sendo curadas na sua família, na sua casa, pessoas sendo tocadas, você, estou alegre demais, oh meu Deus, coisa boa, né? Sentimento bom, mas não alegre somente por isso, mas se alegre porque você tem um nome que está escrito no céu. Amém? Você tem a salvação em Cristo Jesus. Não tem maior alegria que essa, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, estarmos salvos em Cristo Jesus. Permaneça com essa alegria. Outra coisa, reconheça que a alegria faz parte do propósito de Deus para a sua vida. 1 Pedro 4,13 diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aleluias. Amém? Então a alegria é um fruto do Espírito Santo e deve estar no nosso coração. E se você não sente, busque ela. Amém? Deseje ela, você vai sentir. Vai estar tudo caindo ao seu redor, mas você está firme, alegre. Aleluia, no Senhor, porque a sua esperança está no Senhor, não nas coisas dessa terra. Terceiro fruto do Espírito, são 9. Terceiro, vamos lá, qual que é? Viva uma vida pacífica, aleluias, paz. Essa é a terceira manifestação do fruto do Espírito aí, em Gálatas 5.
Então, esse fruto do Espírito, é possível viver uma vida de paz com Deus e com o seu próximo. Como é que faz isso? Só o Espírito Santo, amém? Aleluias. Então, essa paz, né, no grego erene aí, significa tranquilidade, calma, serenidade. Então, essa paz aí, também no Novo Testamento, é a forma hebraica, né? No Velho Testamento, aliás, a forma hebraica é shalom. Já viu falar? Shalom, né? Os judeus falam muito, né? Shalom, né? A gente fala paz do Senhor, né? Eles falam shalom. Então, e é interessante porque quando se fala shalom, está falando só paz, né? Significa aí, está associado à saúde, ao bem-estar, contentamento e perfeição dos relacionamentos. Legal, né? Tudo isso. Shalom realmente significa tudo quanto contribui para o bem do homem, tudo o que faz com que a vida seja verdadeiramente vida. Aleluia, viu? Vai muito mais além do que uma palavra, né, para nós pais. É uma palavra profunda. Esse teólogo aí, William Barclay, fala sobre isso. Ok? Então, você pode ser uma pessoa de paz. Fala para o seu irmão, você pode ser uma pessoa de paz. Alguém que ama a paz, que tem a paz e que sente a paz e sabe que tem paz. Então isso se chama ser uma pessoa pacífica. Você procura viver em paz com todos dentro das possibilidades ao seu alcance. Você faz todo o possível para ser uma pessoa pacífica. Alguém está brigando, você chega, ou bota gasolina, ou você para, né? Tem gente que bota gasolina, não é? Está pegando fogo lá, em vez de jogar água, joga gasolina. É isso mesmo, você não presta mesmo, esse cara é... Aí que bate em todo mundo, não é? Agora você chega no meio e fala assim, vamos parar, acabou, vai para o canto. O que está acontecendo? Aí você traz paz, porque o fruto do Espírito na sua vida é trazer paz. Amém? Então está alguém lá brigando um com o outro, você vai trazer paz. Está alguém falando mal um do outro, você vai trazer paz. Não, pare com isso. Isso não é coisa para a gente ter, né? Discórdia, dissensão, facção, divisão. Isso é fruto da carne. E nós vamos buscar fruto do Espírito, que é a paz. Amém? Então, as pessoas que conhecem você, ou conhecem como uma pessoa de paz, você é pacífico? Ou como é que as pessoas se chamam? Ih, que lá vem um briguento. Ih, ai, agora chegou o cara. Não, acabou tudo. Ou você chega lá, não, lá vem o cara, esse cara é uma benção. Traz uma paz danada. Você pode ser embaixador da paz, amém? Aleluias. Alguém que não apenas é de paz, mas também alguém que é a favor da paz. Você é um pacifista, porque você não acredita na solução de conflitos através da guerra. Portanto, você promove a paz, fala a favor da paz, defende a paz. Então, Salmos 120, versículo 7 diz assim: sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Ou seja, né, o salmista está dizendo aqui que é de paz. Agora uma pergunta aí. Você é um representante da paz no seu lar? Ou quando você chega o negócio fica ruim? O marido, a esposa, o filho. Você chega em casa, né, o negócio desanda. Ou chega em casa, traz a paz. Lá no local onde você trabalha, onde você trabalha lá, aquela brigaiada que tem lá, porque todo lugar tem, não é? Todo lugar tem confusão. Mas se você trabalha lá, você não deve ser aquele que vai gerar confusão. Você vai gerar paz, porque o fruto do Espírito é paz. Aleluias. Lá na escola lá, né? Ou lá na repartição pública, sei lá onde você trabalha. Você pode ser um pacificador, alguém que pacifica ou restabelece a paz. Isso acontece quando você entra na brecha e se torna mediador da paz. Mateus capítulo 5, versículo 9, tem uma bem-aventurança aí. Bem-aventurados os pacificadores,
Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Nós somos um filho amado de Deus, não é? Então, filho amado de Deus, ele vai trazer paz onde estiver. Se você não está vivendo essa paz, busque ela, amém? O Espírito Santo vai fazer isso em você e através de você. Então, viver uma vida pacífica é ser uma pessoa de paz, pela paz, e que estabelece a paz. E isso só é possível quando o Espírito Santo, produz esse fruto na sua vida. A paz de Deus é o antídoto perfeito contra a tirania do estresse. Agora vamos falar da paz interior. Falamos da paz externa, agora a paz interior. Filipenses capítulo 4, versículo 7, fala uma coisa interessante. E o Deus da paz, que excede todo o entendimento, vai fazer o quê? Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Uma das coisas que nós precisamos buscar na nossa vida é paz interior. E essa paz só vem através do nosso relacionamento com Jesus, quando nós obedecemos a Ele. A primeira coisa que uma pessoa começa a ficar perturbada porque ela está fazendo algum pecado. Ela não tem um sossego, já viu? Não é porque os outros estão fazendo alguma coisa, é porque ela mesma não tem. Porque quando nós pecamos, a primeira coisa que vem é culpa sobre nossa vida, vergonha. Você não consegue levantar os olhos, você não consegue olhar para as pessoas, as coisas começam a ficar, tudo é ruim, nada está bom, porque não é fora de você, é dentro de você. A Bíblia diz aqui que quando nós levamos nossas ansiedades, nossas preocupações, nossos pecados para Deus, a Bíblia diz que essa paz entra no nosso coração. E aí nós vivemos em paz conosco mesmo. Então, muitos aqui devem ter ouvido usado ou usando frequentemente uma das frases assim: estou a ponto de, não sei mais o que, estou no fim das minha vida está, você completa o resto, não é assim? Você então é um candidato à produção do fruto do Espírito Santo na sua vida. Então você precisa de paz, amém? Onde é que a paz entra? Quando nós nos conectamos com Jesus, quando nós temos nossos pecados perdoados, quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então, a primeira paz aqui, você precisa de primeira coisa aqui, paz espiritual. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Jesus Cristo. Essa é a paz espiritual. Segunda, paz emocional, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo, que é o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. É um sentimento interior de bem-estar, realização e ordem. A paz, ela deve ser um árbitro na nossa vida. Quando sair a paz, é igual aquele juiz que apita, né? Né? O juiz não apita assim? Como é que o juiz apita? Não sei não. Apitou lá. Isso é a paz. Faltou paz, é um apito. Está dando. Alguma coisa está errada. Amém? Alguma coisa está errada na nossa vida. Então, essa paz emocional, ela vem da nossa paz com Deus em Cristo Jesus. É o juiz do nosso coração. Que a paz de Cristo seja o juiz do nosso coração. Está tudo bem. Pode continuar jogando. Agora, se apitou, tem alguma coisa errada. Amém? Alguma coisa errada. A gente precisa consertar alguma coisa. E a paz relacional, que está em Romanos 12:18, que diz assim, façam todo o possível, para viver em paz com alguns. Não, com todos. Paz nos nossos relacionamentos reduz a tensão. Quando nós estamos brigados com as pessoas, né, o negócio fica tenso. Mas quando você vive em paz com todo mundo, né, acabou toda a tensão. Então, aceite esse fruto na sua vida. Desfrute desse fruto. No Salmo 119, 165 diz assim: os que amam a tua lei
desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Amém? Esse aí é só nosso terceiro. Quarto, fruto do Espírito. Aprenda a cultivar sua paciência. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o homem impaciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Essa palavra aqui no grego significa paciência, longanimidade. Outra tradução diz longanimidade, tá? Paciência. Então, como traduzido por algumas Bíblias, paciência significa, em inglês, fala que paciência é longa ou curta, enquanto em português nós usamos muito ou pouca paciência. Então, essa palavra é paciência, nós precisamos disso. Então, mude a sua perspectiva de vida. Veja as adversidades e imperfeições da vida como um teste na sua vida, não como uma coisa ruim. Pastor, estou passando uma luta. Não é ruim, é um teste, amém? Toda luta, tudo aquilo que acontece na nossa vida é um teste. É quando você está estudando na escola, mesma coisa, né? Você estuda, aí o professor quer ver se você aprendeu. Tem gente que tem que tomar Dramin, tem que tomar, né? Como é que é? Toma o que mais? Toma um monte de coisa, né? Vai ter prova, descabela. Por que está desesperado? Porque não estudou, né? Se ele soubesse a matéria, tivesse prestado atenção no professor, ele sabia tudo, né, Carol? Sabia tudo, mas, né, não estuda, né, não presta atenção, aí chega no dia da prova, tá descabelado, né? Quem tem, né? Mas fica doidinho, tem que tomar remédio até para fazer a prova, aí chega lá, dorme, não consegue nem fazer a prova, fica dopado, né? No Zenem da vida. Sabia que a época que mais vende, como é que é aquele negócio? Tem um remédio aí, não sei o que é que vende. É o que mais vende, época de prova. Na nossa vida, irmãos, nós vamos passar prova. Fala para você, irmão, você vai passar a luta aí. Você já sabia, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende paciência, aleluia. Fruto do Espírito, né? Tenha paciência, bom ânimo, a mesma palavra. Então, porque você vai passar por isso, então aprenda as lições de uma vida livre de ansiedade, de desprazeres, né? Permita que a paciência te ensine nos momentos. Então, aprenda a lidar com o inesperado, não é assim? Nós temos contratempos, nós temos imperfeições, nós temos imprevistos, né? Importunações da vida. Então é interessante, né? Às vezes acontecem algumas coisas, meu Deus, aconteceu isso agora, calma, vai dar certo, calma, né? Então, sábado aqui estragou o piano, o que nós vamos fazer? Como é que vai tocar a música, né, para o casal entrar ali? Meu Deus, né? Calma, né? Cheguei e falei, calma, você tem outro? Então, arrumou, né? A Bia dali, a Bia que estava assim, sem paciência, mas estava, né? Jesus, o que a gente faz agora? Calma. Ou seja, aprenda a lidar com isso. São testes que nós passamos, e como é que nós vamos reagir, né? Se nós reagirmos desesperados, aí acabou tudo, mas se nós abrirmos nosso coração, tudo muda. Então, desenvolva novos hábitos. Provérbios 19, 11 diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Então, aprenda. Então, sabedoria é ver a vida sob a perspectiva de Deus, olhar a situação do ponto de vista de Deus. Rick Warren fala assim, tá bom? Então é esse. Mas aprenda aí com alguns da Bíblia aí. Jó perdeu tudo. José, né? Foi vendido. Noé ficou 120 anos, né? Esperando a chuva. Moisés, 40 anos no deserto. Davi correndo para salvar sua vida de Saul e assim por diante. E você, qual é a sua história? Qual é? Pergunta para o seu irmão aí. Qual é a sua história? Deus tem promessa para você e para sua família. Então, seja paciente e você verá a glória de Deus. Amém? Amém? Deus tem promessa para você. Por que está desesperado? Por que está sem paciência? Por que está desesperado? Então, não fique assim. Espera em Deus. Ele vai
agir. Então, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Quinto, expresse mais a sua amabilidade. Vamos lá. Quero ler aqui Colossenses 3,12. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de quê? Profunda. Vamos aí, me ajuda a pregar. Bora. O que é? Profunda compaixão. O que mais? Bondade. O que mais? Humildade. Mansidão. Paciência. Amém? Amabilidade. Essa palavra também, né, é traduzida como benignidade, gentileza, afeição, ternura. Tem a ver com excelência moral demonstrada no caráter, no relacionamento, tratamento. Ser amável. Amável é uma expressão prática da graça de Deus na sua vida. Então, demonstre, expresse ela. Você tem que viver. Tem que ser amável. Amém? Amém? Estão me acompanhando aí? Seja perceptível então as necessidades dos outros. É muito importante. Porque a amabilidade é uma expressão prática. Não é uma coisa que se fala. Nós temos que olhar para os outros. Filipenses 2,4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, agora você vai falar para o seu irmão: presta atenção nos outros. Fala para ele. Presta atenção na pessoa que está no seu lado. A gente está tão preocupado com a gente que a gente não se preocupa com os outros, não é? Amém? A Silvana, está dormindo, acorda aí. Presta atenção. Te amo, viu? Amém? Presta atenção, olhe para as pessoas, olhe no rosto dela, o que elas estão enfrentando. Sabe por que José saiu da cadeia? Você sabe por que José saiu da cadeia? Ele estava lá e tinha dois caras que tiveram um sonho e ficaram perturbados. Todos dois. José olhou para ele e falou assim: por que você está assim? Triste. Eu tive um sonho terrível. Aí ele interpretou o sonho do cara. Aí depois o cara lembrou dele, 2 anos depois, claro, tirou ele da cadeia. Porque ele prestou atenção no outro. Quando nós prestamos atenção nos outros, Deus nos abençoa. Quando nós cuidamos, ser amável, é prestar atenção nos outros que estão enfrentando, né? Então, prestar atenção, dê mais atenção às pessoas, entenda as necessidades das pessoas, o interesse das pessoas, o sofrimento das pessoas, compartilhe gentileza, ternura, amabilidade com elas. Então, isso é um fruto do Espírito Santo, e nós precisamos deixar que isso flua mais na nossa vida, cada dia mais. Então, quando você pensa mais nos outros, você não pensa tanto em si mesmo, né? E é melhor, porque a gente pensar em nós mesmos só estraga. Pense nos outros, amém? Seja perceptível com a necessidade dos outros. Sexta, generosidade. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de generosidade. Então, Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, essa virtude, né, traduzida como bondade aí, né, nossas palavras, nossa atitude deve ser assim. Então, de acordo com um teólogo, ele diz que a diferença entre benignidade e bondade é que a benignidade se refere a uma qualidade do coração, da emoção, enquanto a bondade diz respeito a uma qualidade de conduta e ação. Ou seja, essa generosidade é uma conduta. Reconheça que a bondade é um dom que Deus produziu pelo Espírito Santo na sua vida. Deus colocou isso em nós. Então, essa boa vontade. Aí, uma pergunta para você. Será que a sua família, os seus amigos, os seus irmãos veem você como uma pessoa generosa? Ou você é se passar nadando lá no Rio da Morte, lá no Rio Grande, com um monte de farinha na mão, chega do outro lado, sequinha, né? Tão generoso que você é. Generosidade faz parte
do Espírito Santo na nossa vida. Nós devemos ter esse fruto no nosso coração. Então, é uma coisa que vem de Deus para nós. E quanto mais você cultiva isso, quanto mais você dá, quanto mais você abençoa as pessoas, mais Deus abençoa você. Sabia disso? Amém? Pastor, mas não tenho nada. Ele que tem, ele tem que dar para mim. Não é assim? É ele que tem que dar para mim. Eu trabalho demais, eu faço isso. Ele que tem que dar para mim. Eu preciso. Aí você está pensando em quem? Você. Mas quando você começa assim, do pouco que você tem, você começa a dar, daqui a pouco, Deus começa a te dar mais para você dar mais ainda. Porque é assim, a vida cristã, você recebe, né? Regozija e... Amém. Estão aprendendo aí, a Tereza aprendeu, né? Recebe, aí você assim, estou recebendo o amor de Deus, regozija e dou para os outros. Então, essa parte aqui, benignidade, generosidade, ela é aquela que você recebe. Deus dá condições para você, você se regozija com aquilo e você compartilha aquilo com as outras pessoas. Nós ouvimos aqui domingo falar um pouco sobre isso. Então, devemos dar. Comece a dar para você ver. Mas eu não tenho nada para dar. Dá esse que você tem. Comece a dar. Você vê aquela viúva, né? Que deu aquilo que tinha, né? Então, 2 moedinhas, ela foi lá e deu aquilo. Pode ter certeza que aquela viúva ficou rica depois. Ou seja, foi muito abençoada por Deus, porque ela deu daquilo que ela tinha. Ou seja, quanto mais nós damos, quanto mais nós abençoamos a vida das pessoas, mais Deus nos abençoa. Quanto mais nós retemos, mais pobre nós ficamos. Então, é melhor dar do que receber. Então, reconheça que a bondade é um dom que o Espírito Santo produz em você. 7, seja uma pessoa leal. Esse fruto do Espírito fala sobre a lealdade. Provérbios 26 diz assim: muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Essa palavra, essa qualidade na vida das pessoas é uma coisa muito rara nos últimos dias, sabia? Muitas pessoas, lealdade, uma pessoa leal. Então, esse elemento aqui na nossa vida do Espírito Santo, ele é conhecido como fé, em outras versões também fidelidade. É uma virtude associada com confiabilidade, fidedignidade. Ou seja, enquanto fé vem com virtude teológica, de entrega, obediência, crença, fidelidade é uma virtude ética. Tem a ver com um relacionamento, o seu relacionamento. Você é fiel para as pessoas? Uma pergunta, né? As pessoas podem contar com você? Se não pode, falta o quê? Espírito Santo. Amém? Falta. As pessoas têm que contar conosco. Nós temos que ser fiéis. Você falou, estou lá, está lá. Vou lá. Tal hora. Ok? Ou você é aquele que marca tal hora e chega uma hora depois. Ei, está chegando. Fidelidade, as pessoas precisam contar conosco. Isso é muito importante, porque é um fruto do Espírito Santo. Seja cumpridor das suas promessas, palavras e responsabilidade. Que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Porque o que passar disso é do maligno. Ou seja, viu como é importante ter um caráter fiel? Ter uma vida fiel, cheia do Espírito Santo? Fiel em todas as áreas, fiel nos relacionamentos, fiel no casamento, fiel, né, naquilo que fala. É muito importante. Você se julga uma pessoa fidedigna, confiável, leal? No trabalho, né? Na escola, no lar, em casa, na igreja, no ministério. As pessoas podem contar com você? Amém? Se pode, você está cheio de Espírito Santo. Se não pode, se encha. Abre essa torneirinha aí que está fechada. Amém? Está difícil agora dizer amém, né? Assuma compromissos na igreja. Aleluia. Aqui, isso eu gostei dessa parte, né? Use bem o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, os seus dons. Faça bom uso dos seus relacionamentos, invista neles com a sua lealdade integral. Aleluia. Você pode ver, você sendo um amigo leal, um amigo fiel,
todo mundo quer ser seu amigo. As pessoas querem ser seu amigo, porque é uma pessoa que você pode confiar, né? Contou lá uma coisa do confidente, está lá no confidente, né? Tem uma pessoa, um lugar seguro para você falar, tem um lugar, nós precisamos ser assim, não podemos ter medo, né? De confiar, precisamos confiar, né? Precisamos ser fidedignos. 8º, moderação. E essa parte fala sobre que a gente precisa ser cortês, né? Tolerante, responsável e reverente. Fala sobre mansidão. E último, para nós terminarmos, domínio próprio. Então, Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Precisamos de domínio próprio, temperança, autodomínio. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Amém? Tudo isso é fruto do Espírito Santo. Para nós terminarmos, assuma a responsabilidade do que você faz e de quem você é. Chega de ficar se desculpando, se retratando, se culpando, se rebaixando e fazendo a mesma coisa vez após vez. Assuma o que aconteceu, peça perdão, perdoe-se a si mesmo, esqueça o que ficou para trás, e após fazer o que tinha que fazer, e avance para a próxima história da sua vida. Uma história de restauração, de transformação, de restituição e vitória. Amém? É isso que Deus quer para mim e para você. Vamos colocar em pé? Nessa noite, ser cheio do Espírito Santo, não é ficar pulando, né? Falando em língua, ou sei lá, muito emocionado. Ser cheio do Espírito Santo é ter esse fruto na sua vida. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Está precisando aí? Algumas coisas que Deus falou com você nessa noite precisa na sua vida? A minha precisa. Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Então eu quero orar junto com você nesse momento. Eu quero que você ore, coloque a mão no seu coração aí. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós aprendemos que o fruto do Teu Espírito, Senhor, é poderoso na nossa vida. Mas não é fruto, Senhor, para dizermos que temos, mas frutos, Senhor, que se manifestam em atitudes e ações. Coisas que nós, muitas vezes, por causa da nossa orfandade, por causa da nossa paternidade mal resolvida, Senhor, por causa dos nossos problemas, Senhor, que nós não tratamos no passado, traumas, ressentimentos, coisas, Senhor, que ficaram, ó Deus, marcaram a nossa vida, ó Deus, precisam de cura, precisam de restauração. Em Deus, nessa noite, nós te pedimos que Teu Espírito Santo é o agente poderoso que vive dentro de nós e que pode sim se manifestar em nós, Senhor, ó Deus, através de nossas vidas, mas primeiro venha curar nossa vida, venha curar nosso coração, Senhor, tirando, Senhor, ó Deus, toda a carnalidade do nosso coração, toda a independência do Senhor. Nessa noite, Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, comece a operar no nosso coração, nos religando, nos reconciliando com o Pai. Nessa noite eu oro, Pai, para que vidas aqui, Senhor, se estão desconectadas, Senhor, ó Deus, se estão separadas, Senhor, desse poder glorioso que é o Teu Espírito Santo, Senhor, sejam reconectadas em nome de Jesus. Pessoas, Senhor, que estão, ó Deus, ainda escravas por vícios, ó Deus, não conseguem, Senhor, ser libertas. O Teu Espírito Santo tem poder de libertar, Senhor, em nome de Jesus. O Teu poder Teu Espírito Santo tem poder de nos restaurar, de nos fazer novos, ó Deus. Ó Deus, pessoas livres que vivem, Senhor, ó Pai, independente das circunstâncias ao redor, possam ser pessoas, ó Deus, livres, ó Deus, cheias do Teu poder, da Tua graça, amando continuamente, Senhor, ó Deus, se alegrando continuamente, Senhor, sendo amável continuamente, Senhor, ó Deus, sendo fiel continuamente, sendo, ó Deus, bondoso, sendo generoso, Senhor, tendo domínio próprio em todas as situações, e que nessa noite Teu Espírito Santo haja poderosamente em nossas vidas. Eu quero, Senhor, abrir, Senhor, a torneira, Deus. Eu quero abrir, Senhor, essa conexão, onde, Senhor, está fechada na minha vida. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo venha tocar nessa noite, trazendo cura, trazendo libertação nos nossos corações, na nossa vida.
E nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que esses frutos se manifestem poderosamente no meio da tua igreja, Pai. Eu profetizo nessa noite que vidas aqui, Senhor, irão viver o melhor tempo da sua vida, uma história, Senhor, ó Deus, onde serão, Senhor, grandemente usados pelo Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo amor, trazendo, Senhor, amabilidade, Senhor, fidelidade, a generosidade, domínio próprio, onde estiverem, Senhor, que sejam agentes, Senhor, de paz, agente de bênção, agente, Senhor, de homens e mulheres que levam, Senhor, a tua presença. E essa presença gloriosa, Senhor, se manifesta em atitudes. O mundo vai reconhecer que somos teus filhos, porque estamos cheios do teu Espírito, Senhor, porque somos sal e luz, e nossas obras, Senhor, vão glorificar o Senhor, ó Deus, porque é isso, Senhor, é a tua atuação nas nossas vidas. E nós oramos nessa noite,